Tiago, você tem ideia de quais são os melhores e piores salários de profissões com ensino superior no Brasil? Assim, leigamente, eu poderia aqui tentar citar uma ou outra, mas categoricamente eu não saberia te dizer não. Então tente. Eu chutaria que das maiores ou mais remuneradas ou melhor remuneradas profissões estariam talvez engenheiro de software, alguma coisa relacionada a estatística em redes sociais, alguma coisa assim, e também engenheiros civis, e acho que dentro da área de saúde, talvez a medicina. Talvez. Pois é. Agora, no início de outubro, foi publicada uma reportagem de uma pesquisa realizada pela pesquisadora Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostrando justamente essa questão relacionada aos melhores e piores salários dessas profissões com ensino superior. E você talvez esteja certo em algumas delas, mas é surpreendente algumas outras levantadas por essa pesquisadora. E ela fez um levantamento das mais bem remuneradas e as piores remuneradas, é isso? Isso sempre em média. Então vale a pena ler essa reportagem até para saber onde está localizada a nossa querida odontologia. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Mas antes de começarmos a discussão acerca dessas melhores e piores remunerações em termos de carreiras aqui no Brasil, vamos falar do Caminho Criativo, a nossa produtora audiovisual responsável aqui pela produção e edição do Sou Odonto. Gosto muito dessa empresa aí. Excelente, recomenda. Eu recomendo, sempre recomendo. Caminho Criativo trabalha com produções audiovisuais especializada em apresentações em slides, tanto em Keynote quanto PowerPoint, para você, estudante, colega, docente, enfim, você que está trabalhando com apresentações impactantes, seja no meio acadêmico ou não, como palestrante. É isso aí, chega mais. Só bora. Então, entre em contato pelo nosso e-mail, o contato@caminhocriativo.com, ou diretamente pelo nosso WhatsApp, o 61, aqui de Brasília, 98336-3494. Bate um papo lá com a gente, qualquer coisa, fala com o Caio, Caio é o nosso assistente, né? Ele entra em contato ali e a gente vai conversar sobre a sua demanda, beleza? Beleza. Só bora, você tá com uma linguagem bem jovial ultimamente. Eu sou jovem. Eu tô vendo aqui na minha frente. Rapaz, agora que eu fiz Botox, eu tô absolutamente me sentindo um menino. Realmente, um menino sem expressões faciais. Tô brincando, pessoal. Pessoal da Hoff. Amamos vocês. Oh, que bonitinho. Estou fazendo coraçõezinhos com as mãos, você que não está vendo. Mas bora, chega de conversa e bora pro papo. Diz aí, Gustavo, o que essa pesquisa trouxe de informações para nós? Então, como eu falei, a pesquisadora Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, fez um levantamento das melhores e piores remunerações de ensino superior no país, e é uma pesquisa recente, agora desse ano. A reportagem ela foi publicada, como eu falei, no início do mês de outubro de 2023, e você tinha falado mesmo de qual profissão seria a melhor remunerada na sua cabeça aí? Eu imagino que seja alguma coisa relacionada a engenheiro de software, alguma coisa relacionada à questão de produção de conteúdo e dados, enfim, alguma coisa nesse sentido. Pois é, não. Em primeiro lugar figura a profissão de médicos especialistas, com uma renda mensal aproximada de R$ 18.500. Agora, essa renda mensal aí, como você disse, é uma média, e ela inclui, eu imagino, dentro da metodologia dela, remunerações públicas e privadas, né? Acho que é uma média de mercado, é isso? Eu acredito, não consta na reportagem, mas eu acredito que sim. Beleza, vamos lá. Mas eu acredito que seja líquido, porque imagina também, se for bruto, aí você tira 27% se for aumentar o imposto. Exatamente. Em segundo lugar, nós temos matemáticos, atuários e estatísticos. Matemáticos, hein? Quem diria? Pessoal que acha que matemático vai só ser professor, como se professor fosse só uma profissão, então vocês têm aí uma possibilidade de ganhos médios de R$ 16.500.
Depois nós temos médicos generalistas em terceiro lugar. Médicos novamente. Então, mais uma profissão da área de saúde, embora seja a mesma profissão, mas área de saúde está aí, configurando. Pois é, o que me chama a atenção é que, por exemplo, médicos especialistas constam aqui com um rendimento de R$ 18.500, médicos generalistas de R$ 11.022. Ou seja, se você for um médico generalista que ganha justamente essa média aí, dificilmente você vai conseguir pagar a faculdade do seu filho de medicina, porque em média é o quê? 8, 12 mil reais, 10 mil reais? Acho que varia aí entre 9, sei lá, 12, 15, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, assim, a gente já vê que realmente a profissão, né, a área médica, ela já segrega bastante em função até do próprio valor da mensalidade da faculdade, mas pelos salários que constam aqui, eu acredito que essa galera não conseguiria pagar a mensalidade dos filhos. Lembrando que isso aí é uma média, né? Então, exato, certamente... tem gente que ganha bem menos também. Sim, e como tem gente que ganha bem mais. Sem dúvida. Então, tem médicos aí ganhando na faixa aí de 6 dígitos facilmente, né? Poxa, esses caras aí realmente aprenderam com muitos cursos online. Fizeram 6 dígitos, mas não em 7 dias, em 30 mais ou menos. Anos, né? Provavelmente. Provavelmente. Mas na sequência nós temos ainda, em quarto lugar, geólogos e geofísicos. Em quinto, engenheiros mecânicos. Em sexto, engenheiros não classificados anteriormente. O que isso quer dizer? Provavelmente só na pesquisa, não consta na reportagem. Em sétimo, desenvolvedores de programas e aplicativos. Olha lá. Achei que estava por aí, em primeiro lugar, então nem tanto, né? Em sétimo, não pega nem medalha. Depois, em oitavo, engenheiros industriais e de produção. Em nono, economistas. Em décimo, engenheiros eletricistas. Eu não sei se você conhece o humorista chamado Renato Albani. Em boa parte dos vídeos que ele publica no YouTube, ele fala que se você é engenheiro, é bom que você tenha CNH justamente para poder trabalhar de Uber. Mas pelo que a gente está vendo aqui, dessas 10 profissões melhor remuneradas de nível superior, nós temos 4 de engenheiros. E é interessante que a engenharia, assim como a administração foi há algum tempo, acho que continua sendo também, não conheço o mercado para dizer, mas engenharia ela é muito abrangente, né? Então tem desde engenharia civil, mecânica, química, de alimentos e de software e segurança. É uma coisa bem ampla, na verdade, né? Não, e se a gente fosse abraçar mais ainda, né? Eu falei só das 10 primeiras, mas se a gente for até a 15ª, ainda constarão aqui como engenheiros de minas, engenheiros civis e engenheiros químicos, olha aí, como profissões melhor remuneradas. Então, em que posição, por gentileza, estão os ministros do STF? Eles não constam porque estão perto do teto. Aí, isso daí não aparece aqui nas profissões mais bem pagas, é só para quem é os terráqueos. Perfeito. Normalmente o pessoal do Olimpo. Isso, eles são bem acima, né, de nós, pobres mortais. Bom, e odonto nada até agora, né? Meu amigo, com certeza figura, mas não aparece aqui, figura ali entre as 100 melhores, né, remuneradas. Então estamos muito bem. Com certeza absoluta, a gente está muito melhor do que muita gente. Tem que pensar sempre assim, meu amigo. Se você ficar pensando no outro que ganha mais, você chora o tempo inteiro. Não, haja antidepressivo. Haja antidepressivo, mas que realmente devemos figurar entre as 100 primeiras não aparece na reportagem. Mas eu tenho fé de que a odontologia consta aí. Bom, mas você disse que tem também os piores, né? As piores remunerações. Aí que é uma beleza das profissões que são pior remuneradas. E, por incrível que pareça, nenhuma surpresa aqui. Adivinha qual é a profissão com pior remuneração no nível superior? Olha, meus colegas que me perdoem, mas provavelmente professor. Acertou, miserável. Olha professor. Aí. E aqui consta como professor do ensino pré-escolar. Aí ainda aparece a segunda, outros profissionais de ensino. Olha que beleza, como é que é o ramo? O ramo super bem remunerado. Em terceiro lugar, outros professores de artes. É o combo, dá para pedir até música no Fantástico. Perfeito, hein? Na sequência temos físicos e astrônomos, depois assistentes sociais, bibliotecários e afins, educadores de novo, só que para necessidades especiais, depois profissionais de relações públicas. Em nono, pior remunerado, fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos, rápido, deixa eu até repetir, porque eu falei mal. Então a pronúncia, perfeito. Eles vão ficar putos se eu falar fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos. Então os fonoaudiólogos também estão na merda, né? Resumindo. Na merda não, eles já estão bem melhores que os professores de ensino pré-escolar. É quase o dobro aqui a remuneração. E, por último, os 10 de
pior remuneração, temos os professores, mais uma vez a categoria sempre não decepcionando toda a expectativa de vocês que nos escutam, os professores de ensino fundamental. É tipo o Michael Phelps, né, que naquela Olimpíada levou 7 medalhas. Professores, estamos aí, hein? Umas 7 medalhas das piores classificações possíveis em termos de remuneração. Mas aí agora, né, outubro, estamos nos encaminhando e provavelmente quando esse episódio for ao ar já passaremos pelo Dia dos Professores? Sim, provavelmente esse episódio irá na semana seguinte ao Dia dos Professores. Parabéns! Parabéns para o senhor também. É sempre muito bom, a gente não vive de dinheiro, nós vivemos normalmente de luz. Luz e propósito, gratiluz. Gratiluz, recebemos sempre felicitações que nos nutrem de uma energia durante um ano por conta das felicitações de Dia dos Professores, acompanhadas normalmente de uma caneca. Para quem dá aula em faculdade, ter uma feliz Dia dos Professores é sempre algo muito motivador. Ou uma caixa de bombom vindo daqueles melhores alunos, aqueles que mais te consideram de alguma maneira. Isso é muito... A caixa de bombom é legal. É legal. Rende mais do que a caneca, porque caneca tem um monte. Todo ano você ganha uma caneca nessa semana E do caneca professor. não dá nem para empilhar, né? Não tem como. Depois você acaba doando e ninguém costuma utilizar aquelas canecas, até porque para fazer em grande quantidade, vamos ser bem sinceros, não são canecas super diferentes. Né? Eu diria que são bem comuns mesmo, hein? Bem comum. Você pegou... Mas vale a intenção, Já pô. ganhou uma canequinha da Stanley em Dia dos Professores? Não, essa só se eu fizesse medicina ou fosse professor de medicina, pelo visto. Exatamente isso. Eu já ganhei, cara, falar nessa questão de presentes que ganhamos. Você lembra quando você ganhou um frango da Sadia dentro? Não era um frango, cara, era um Chester, né? Respeito ao grande frango do Natal. Um Chester inteiro dentro de uma mochila da Sadia. A mochila era foda, cara. Era foda, tanto é que você usa sempre ela. Sempre vi você andando com a mochila. Não, ela era horrorosa, mas eu digo, ela funcionava, pelo menos. Funcionava, muito bom isso. E eu nem gosto de Chester, mas em todo caso, ganhamos um piruzinho ou um frangão. Fica aí ao seu critério. E você ainda pegou fila pra pegar esse peru. Pois é, a que ponto chegamos, hein? Fila pra pegar o peru. Excelente. Mas voltando aqui ao tema de uma forma mais séria... Vamos colocar um pouquinho de seriedade nesse processo, né? O que nos chama a atenção, e a gente estava conversando isso antes da gravação, do começo da gravação do episódio, era justamente o fato de não termos, à exceção da medicina, profissões da área de saúde figurando entre as mais bem pagas, o que é realmente assustador, mas que realmente isso preocupa. Preocupa bastante até em termos de saúde pública mesmo. Assim como eu, como dentista, não sei muitas coisas inerentes à profissão de médico, o contrário também é verdadeiro. E no final das contas, tudo faz parte da saúde do paciente. A gente brincou aí com os fonoaudiólogos, né, que estão aí nas últimas categorias em termos de remuneração, mas eles têm também a sua importância. E quando você junta... E bota importância nisso, muita né? importância. E quando você junta com educadores também de pacientes especiais, então é uma dupla aí que faz todo sentido para a promoção de saúde também. E certamente, se a gente pegar outras profissões como psicologia, fisioterapeutas, também vão estar muito mais próximos da base, né? Então ali da menor remuneração do que do topo. Isso realmente é muito preocupante e triste, ver que o país está num rumo que talvez não seja muito interessante aí para um longo prazo, né? O grande problema associado a isso talvez esteja, né, relacionado a algumas coisas que nós já discutimos em episódios anteriores, que é justamente a grande oferta de cursos de graduação, justamente em áreas de saúde, incluindo a nossa odontologia. Certamente, o problema está lá na base, né? Quando você começa a injetar muitas pessoas no mercado, as pessoas acabam se sujeitando a remunerações às vezes menores e não condizentes com aquela que ela gostaria de receber ou que seja compatível com o investimento feito na sua formação, justamente porque tem muita gente no mercado. E nesta guerra travada justamente pela quantidade exorbitante de profissionais no mercado, todos acabam perdendo, porque você tem remunerações cada vez mais baixas, donos de clínicas ou de consultórios explorando cada vez mais os profissionais. Eu não falo só de dentistas, mas de qualquer outra área da saúde, e as pessoas se sujeitam justamente por uma oferta cada vez menor de empregos ou de oportunidades que têm boa remuneração. E além dessa questão da quantidade excessiva de profissionais formados e despejados no mercado, a gente tem uma questão de concentração desses profissionais mais para a região sul e sudeste aqui no país, o que torna ainda mais competitiva essa área da saúde, especificamente a odonto, que a gente pode falar um pouquinho melhor.
E dentro dessa competição, aí entram os planos de saúde, que por sua vez também não são ONGs, né? E portanto querem ganhar dinheiro, querem ter os seus lucros e tudo. No final das contas, dentro de um cenário predador e predatório como esse, eles também se aproveitam dessa oportunidade para poder remunerar ainda menos. Então é um ciclo que, honestamente, eu não sei como a gente consegue romper essa barreira, né? A gente pensa lá no início, na entrada, no despejar mais profissionais no mercado, e isso a médio e longo prazo. Mas e num primeiro momento? Como que a gente consegue sair desse enrosco? Você pergunta para mim, não tenho a menor ideia. Não é uma pergunta retórica. Né? Entendi. A reportagem é finalizada com uma explicação da pesquisadora em que ela fala que a tendência é que as ocupações de TI permaneçam entre as mais bem remuneradas, tanto pelo fato de existirem poucos profissionais com esses conhecimentos, quanto também pelo fato dessas tecnologias serem rapidamente absorvidas pela sociedade. Infelizmente, a odontologia ela carece de mais valorização, e não é só por parte dos planos de saúde ou da sociedade como um todo, não. Ela carece de uma valorização de nós próprios, profissionais, que muitas vezes nos submetemos a regimes exploratórios. Isso não quer dizer, eu não sou nenhum utopista, e de falar aqui que você deve se rebelar contra tudo e contra todos, porque todos temos boletos a pagar, e é importante que saibamos lidar com essas questões. Mas não dá simplesmente para aceitarmos qualquer migalha que nos deem. E essa questão da valorização, ela volta a ser algo importante de ser salientado justamente por conta da finalização da reportagem, em que existe essa questão da subvalorização justamente daqueles profissionais que são responsáveis pela formação de todos os outros profissionais. Então essa desvalorização da profissão do professor ou das profissões relacionadas ao ensino é algo que precisa ser combatido. Não exclusivamente pelos profissionais que trabalham nessas áreas, porque, vamos ser bem sinceros, os profissionais já estão cansados de batalhar por melhores condições. Nós vemos constantemente, basicamente no ensino superior, uma debandada gigantesca de professores em função da baixa remuneração, mas principalmente pela sociedade que preza, ou pelo menos deveria prezar, por uma boa valorização desses profissionais. E só retomando aqui, Gustavo, você tocou no ponto do nosso papel enquanto profissionais de não nos submetermos a qualquer condição de trabalho, apesar do cenário apocalíptico ou catastrófico que a gente vê, em função exatamente da quantidade, da má distribuição desses profissionais, tudo isso que a gente já comentou. Mas a questão da autovalorização da profissão, ela é muito importante e pertinente da gente comentar aqui. Eu faço sempre questão, e sei que você fazia também, enquanto dávamos aulas juntos na graduação e na pós também, de falarmos do quanto nós precisamos valorizar os nossos processos também. Tem aquela história, né, de, não, vem aqui no consultório, a gente dá uma olhadinha, faz uma limpezinha. Então toda vez que você usa um diminutivo, brinco com o pessoal, brinco falando sério, né, em sala de aula, que toda vez que você usa um diminutivo, você vai acabar sendo um dentistazinha, medíocrezinho, e não vai sair dessa roda. No final das contas, é claro que há todo um cenário político, social, econômico no país e no mundo que vai compor essa remuneração no final das contas, né? Até a percepção social também. Mas isso também parte do quanto nós mesmos valorizamos o que estamos fazendo. E isso é fundamental e precisa começar, olha os professores aí de volta, né? Precisa começar com a instrução por parte desses professores, também por essa valorização dentro da sala de aula. Cara, sobre essa questão da atuação em consultório, do dentista muitas vezes não valorizar os processos, é aquela velha história, provavelmente não é da época de alguns de vocês que estão nos ouvindo, mas com certeza muitos se lembrarão. Tinha aquele negócio Tostines, uma propaganda Tostines, do vende mais porque é fresquinho? Ou tá fresquinho porque... Ou é fresquinho porque vende mais. É fresquinho porque vende mais. É mais ou menos isso. Às vezes os dentistas não se atêm a processos muito cuidadosos porque justamente eles são mal remunerados. E aí na tentativa de fazer um volume maior de dinheiro no final do mês, eles, para aumentar a quantidade de atendimentos, muitas vezes eles pecam, e muitos profissionais pecam nesses processos. E acaba que essa valorização, ou melhor, a não valorização por parte do paciente com relação ao serviço que é prestado, pode vir justamente daí. Mas aí também entra naquela coisa. Mas quem foi que pediu para se vincular a um determinado plano de saúde ou um convênio? Ah, foi o profissional.
Sim, mas o profissional, se não tivesse isso, ele não teria paciente. Então é sempre uma sinuca de bico. Sempre é uma coisa sem saída, né? A gente não sabe por onde começou a coisa toda, a gente tem essas pistas, talvez é isso, pela grande quantidade de profissionais que são despejados no mercado, e aí você começa a ter uma piora também na qualidade do ensino, e isso tudo vai gerando um problema de ordem técnica no mercado, e aí a desvalorização vem acontecendo. Mas, enfim, o importante no final das contas é que nós, enquanto sociedade brasileira, a gente comece a pensar nessa valorização. Aqui a gente está puxando a brasa para a sardinha da odonto, mas que serve para qualquer outra área, e aqui falando especialmente da área de saúde e também para a área docente. Enquanto a gente mesmo não se valorizar, enquanto não brigarmos e pararmos de aceitar em algum nível essa desvalorização constante, talvez a gente não saia do lugar. É difícil? Pô, é muito difícil. Eu não sei o caminho, você sabe? Eu não tenho a menor ideia, às vezes eu não sei o caminho nem de casa. Quando eu tô saindo de uma balada, meu amigo, eu vou saber o caminho da odontologia. E a gente não tá aqui para resolver problema de ninguém, muito menos o nosso, não é verdade? Mas para levantar questionamentos. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E vamos para as indicações da semana. Senhor Gustavo, diga lá, o que você tem para falar para nós? Tiago, eu tenho uma não indicação essa semana. E essa não indicação é muito ruim, para falar a verdade. E eu não quero que vocês percam o tempo que eu perdi. Então, é um filme da HBO Max. Então, esse serviço de streaming que tem conteúdo muito bom, para falar a verdade, a HBO Max. Mas esse filme, só Jesus. O nome é Mega Tubarão 2. É um filme mega ruim. Não, eu queria saber o que você espera de um filme, ou esperava de um filme com esse nome maravilhoso. O que significa também que tem o 1, né? Tem um, exatamente isso. Como é que essa coisa conseguiu verba para fazer o 2 é realmente surpreendente. O filme é muito ruim, os atores são muito ruins, os efeitos especiais são horrorosos. Então, assim, em nenhum momento você toma nenhum susto. É um filme muito mal feito, o roteiro é péssimo. Mas pro final do filme, quando a coisa vai se encaminhando pro final, ele consegue piorar ainda mais. Então, assim, não perca seu tempo. Realmente é quase ali perto de 2 horas que você poderia fazer qualquer outra coisa, inclusive jogar aquele jogo infinito Candy Crush, Crash Royale, esses diabos desses jogos que nunca vão terminar mesmo. Mas é muito mais produtivo você jogá-los do que ver Mega Tubarão 2. Então não assistam a Mega Tubarão 2. Eu não assisti o 1, mas muito provavelmente é na mesma linha. Então não perca talvez aí 4 horas se você for assistir justamente essa série. Não faça isso da sua vida. E você, meu amigo? Eu sei que você vai fazer uma indicação e não uma não indicação. Então, por favor, recomende algo proveitoso para os nossos ouvintes essa semana. Bom, pelo menos uma coisa. Eu quero saber como é que eu vou fazer a postagem disso. Eu vou colocar lá o pôster do Mega Tubarão e um X na frente? Provavelmente. Na verdade, nem coloca o nome, porque as pessoas vão procurar alguma coisa a respeito. Então é melhor nem colocar o nome. É propaganda gratuita pra alguma coisa muito ruim, né? De fato. E eu não tô recebendo nada pra falar mal. Eu tô falando mal de graça, como todas aquelas indicações que nós falamos bem. Então este programa não é patrocinado pra falar mal das coisas. Não, de maneira nenhuma. Só não perca seu tempo. Muito bem. Então, vou tentar dar uma indicação que seja um pouquinho mais útil, ok? Um livro que eu estou lendo, eu não terminei ainda, mas eu estou gostando muito, eu estou mais ou menos na metade dele, é de uma autora que eu gosto demais, já li algumas outras obras dela, também já tive a oportunidade de ir a uma palestra, assistir a uma palestra com ela, que é a professora Marta Gabriel. Ela fala com propriedade de educação e também de meios digitais e justamente a confluência dos dois. E é esse livro agora, editado em junho desse ano de 2023, Educação na Era Digital, Conceitos, Estratégias e Habilidades. Um livro muito didático, muito fácil a leitura, que versa exatamente sobre essa importância do que é ou deveria ser a educação dentro de um contexto completamente diferente do que foi o século XX e até o século XIX. Ela até começa o livro, dentro da introdução dela, dizendo que se alguém do século XVII fosse transportado para os dias de hoje, ele estranharia tudo, menos a escola, que basicamente continua a mesma coisa dentro dos seus processos. E a partir daí, ela mostra o quanto a internet em especial, as redes de comunicação de maneira geral, elas precisam
mudar toda a forma com a qual a gente educa e é educado. Então confiram lá, Educação na Era Digital, de Marta Gabriel. Enquanto a odontologia não figura entre as profissões mais bem remuneradas, lembre-se sempre daqueles ensinamentos de que o importante é ser feliz, né? Você está vendendo curso de coach? Alguma coisa assim? Gratiluz, é tudo que eu desejo para o senhor e para todas as pessoas que nos escutam, porque isso, se você pensar positivo, fatalmente o dinheiro vem. Namastê então. Namastê, até parece. Tchau. Fomos.